Boa noite, senhoras e senhores. Hoje mais uma live aqui para vocês. Hoje meu convidado Kleber Maffei, educador e humanólogo. Vamos fazer um conteúdo muito legal para vocês e falaremos sobre o mercado fitness, o futuro dos seus motores. Vamos lá. Fala, meu amigo. Fala, grande Kleber Maffei. Tava aqui te apresentando, cara. Tava falando um pouquinho de você. Pô, legal, cara. Pode continuar. Não, nada melhor do que ele próprio se apresentar e falar um pouquinho da sua história. Geralmente é o que eu faço nas lives e no conteúdo que eu faço, convido a pessoa a se apresentar, falar um pouquinho dela. E então a palavra é sua, cara. Então vamos embora. Bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Sempre Que bom isso, falar contigo. nó demais. E, bom, Idem, reciprocidade aqui, mano. com certeza. Bom, eu comecei minha carreira como jogador de futebol profissional. Fiz faculdade enquanto eu jogava. Parei de jogar bem antes do que eu imaginava. E então, quando eu parei, eu já estava formado. E aí eu dei início à minha carreira como profissional de educação física. Bom, trabalhei em vários contextos, vamos dizer assim, mas acabei me encontrando em academias, né, mais especificamente com musculação. A partir daí comecei a dar aula como personal trainer, fui me desenvolvendo e aí acabei me envolvendo com questões mais administrativas nem tanto, mas de coordenação, de liderança. Isso foi um aprendizado muito bacana para mim, né, até porque isso aconteceu numa grande rede de academia. E aí, a partir daí, eu resolvi me atrever a empreender. E aí, eu abri uma academia na cidade de Vinhedo e fiquei com ela durante 6 anos, que foram, assim, anos muito valiosos de aprendizado para mim, muito mesmo. E, paralelo a esse empreendimento, vamos dizer assim, eu comecei a dar cursos também, né? De treinamento funcional na nossa área. E faz aí, esse ano tá fazendo 10 anos já que eu ministro o curso. Tive a oportunidade de, enfim, viajar o Brasil inteiro fazendo isso, outros países também. E hoje estou com alguns projetos independentes voltado principalmente para ajudar os profissionais a se é interessante, assim, ao mesmo tempo que é resgatar a essência de um profissional de educação física, é também ajudá-los a se reinventarem em função desse mundo, né, que está em plena transformação aí. E continuo também dando cursos por outras empresas, enfim. Na verdade, ao longo desses anos todos, eu me descobri aí um educador e me sinto muito feliz sempre que eu posso exercer aí essa vocação. A gente vive se reinventando, né, cara? Igual você mesmo já citou aí, nós somos profissionais de educação física na origem, apesar de não atuar mais no, eu costumo dizer, no aspecto operacional da coisa, mas a gente trabalha pensando, analisando, tentando entender, né, se reinventar, porque é muito difícil. Para quem não me conhece, que é da turma do Kleber, se estiver vendo a live agora, eu também sou formado em educação física, fiz minha carreira bem voltada à assessoria esportiva, trabalhei em academia também, cheguei a auxiliar uma coordenação e foi exatamente uma não coordenação, por incrível que pareça, que me fez falar, pô, peraí, eu posso empreender, eu posso sair desse mercado. Na época eu tinha uma startup, que era uma Evolui App, que hoje seria um sucesso. Engraçado como é que a questão de time ferra a gente, então a gente tem que entender, independentemente de sua área. A startup não deu certo, mas aí eu fui convidado pelo governo de Minas para trabalhar com uma agente de inovação, então abriu minha cabeça assim de um jeito que não tem nem como voltar. E aí eu acabei saindo recentemente, eu me aproximei de novo na educação física. Inclusive até briguei com algumas pessoas, viu, Kleber? Engraçado isso. É, mas- Não, eu briguei, cara, briguei. Sabe por quê? Eu me formei em Viçosa e eu fazia parte de um grupo da minha turma de educação física, que eu criei. Eu criei, eu fui um dos primeiros a criar na época do WhatsApp ainda, ninguém usava. Eu criei um grupo para ser um canal de comunicação. Só que o que aconteceu? Com o tempo, virou um grupo para falar o que cada um está fazendo.
E isso me irritava muito, que eu falava, cara, vamos mudar essa mentalidade, vamos mudar, vamos ver o que está acontecendo. E eu sempre colocava algumas discussões até um dia que eu não senti mais, desculpa a palavra, tesão de estar mais no grupo, porque a sensação que eu tinha é que eu estava falando e ninguém estava me dando a moral. Eu fui sair. Saí, não arrependo. Tipo, ainda virei pro pessoal e falei assim, ó, se vocês quiserem, entra lá no meu Instagram, manda mensagem para mim e conversa que eu vou ter o maior prazer de ajudar, mas no grupo aqui eu não ajudo. Então, assim, às vezes é necessário, cara. Às vezes é necessário esse confronto, esse... Isso é uma coisa que quando a gente se conheceu não era tanto assim, não. Acho que eu fiquei, de um tempo pra cá, eu Ficou fiquei mais cascudo. brigão, mano. Ele ficou cascudo. Fiquei cascudo. São Paulo, né, cara? São Paulo deixa a gente mais cascudo. Mas então, mas assim, eu continuo dando meus treinamentos, tenho minha mentoria, só que eu não foco só no profissional de educação física, sabe? Inclusive, a gente vê hoje muitas instituições que, inclusive, a gente bateu muito papo antes, fizemos uma live, a gente falou, olha, o mercado fitness está caminhando para um negócio muito difícil, porque o digital é realidade. As pessoas precisam reinventar a forma que estão entregando atividade física. Viu, gente? Para quem está entrando agora, eu conheci o Kleber numa IRSA, que é numa feira do fitness. Eu olhei e falei assim, cara, o Kleber, a primeira sensação que eu tive foi, cara, esse cara tá falando coisa muito foda, mano. Ele tá muito. Tipo assim, eu sentei, cara, tipo. Eu acho que eu já te contei isso, mas é legal contar pra galera que tá escutando. Eu vi você falando, foi, cara, de tudo dessa feira, esse cara aí é o mais avançado. Olha o que ele tá falando. Eu olhei e falei assim, cara, ele tá falando de Homo Deus, ele tá falando de Yuval Noah, ele tá falando sobre o futuro. Aí eu fui e sentei. Não tinha nada interessante na feira, assim, além de coisas comuns, eu sentei. Eu sentei e falei, cara, eu tenho que escutar esse cara, porque. Aí eu falei, será que ele é educador físico? Será que é profissional de educação física mesmo? Eu fiquei nessa dúvida. Porque eu falei, cara, quem que é esse cara? Eu fui pesquisei na hora, abri meu celular lá e falei, peraí, quem que é esse cara? Tipo, é bem hacker mesmo. Eu falei, peraí, quem é esse cara? Peraí, da Movements? Peraí, deve ter alguma conexão. Aí eu fui, procurei, achei seu perfil, já te marquei na hora do story. Falei, vou marcar para não esquecer, entendeu? Porque a gente, eu não sei se. E aí já entrando um pouco no início do nosso bate-papo aqui, que a ideia da live, tá? Eu sou muito sincero. Eu gosto de bater papo com a galera, entendeu? Quem entra é a audiência. É Como um bom igual mineiro, né? bate-papo. Não, vão contar caso. Inclusive, você me lembrou, naquele dia, um cara da filosofia, que eu esqueci o nome dele. Eu tirei até uma foto com ele. Ele veio em Minas. é, ele é muito famoso agora. Eu esqueci, eu vou ver se eu lembro. Mas você me lembrou muito. Eu até brinquei. Nossa, o Kleber, ele parece O o. cosplay. É aquele cara que fala assim. Não, você parece, mas você é o Kleber Maffei. É aquele que fala, seu bosta, seu bosta. Ele O, brinca. o Clóvis de Barro? Isso, cara, você me lembrou o Clóvis de Barro, mano. Eu falei, cara, eu não sei quem que é esse cara na época, mas ele parece o Clóvis de Barro versão Mais light. Bem-Estar Fitness. É, mais light, mano. Não, mais novo também, mais aberto. E depois foi assim, cara. Tanto que. E aí eu comecei a ver e falei assim: eu vou mandar essa pergunta para você e vou parar de falar. Você se sente sozinho na educação física? Porque essa é a sensação que a gente tem. A gente parece que a gente anda sozinho. Você concorda? O que você acha? Manda ver aí. Cara, é uma pergunta muito interessante, muito interessante. Eu poderia te responder ela de várias formas, assim, sabe? Tipo, eu acho que eu já tive Do jeito que quiser. vários momentos que eu já pensei por perspectivas diferentes. Eu acho que hoje, sendo Aham, bem honesto, eu não me sinto sozinho, justamente porque eu aham, entendo hoje que a gente precisa realmente se aproximar e aqueles que talvez, por alguma razão, conseguiram acessar algumas informações diferentes e, ao acessar, conseguiram interpretar, entender e vislumbrar a importância dessas informações,
eu acho que esses têm aí um pouco mais de responsabilidade de disseminar isso para os demais, assim, sabe? Eu vejo dessa maneira. Concordo. Então, assim, eu vejo Concordo. hoje que eu estaria sozinho se eu me sentisse superior ou melhor que os demais, assim, talvez isso me trouxesse essa sensação de estar sozinho. Mas como eu sei que a responsabilidade por abrir, vamos dizer assim, novos horizontes, por trazer novas perspectivas, ela nunca Uhum. é da massa, né? Ela sempre vem através Sim. de algumas poucas pessoas que, por alguma razão, acabam tendo essa responsabilidade, assim, né? Então eu me sinto hoje muito mais com Sim. essa Concordo. responsabilidade, assim, de dar a cara para bater, de trazer essas informações novas, assim como você faz muito bem. Então Obrigado. eu penso muito Tamo junto. nesse sentido, assim, eu não posso esperar que as pessoas venham até mim. Pelo contrário, hoje eu entendi que eu tenho que ir até as pessoas, enfim, da maneira como eu consigo hoje, da maneira que eu sei, eu vou aprendendo durante o processo. Então, para que eu não me sinta sozinho, e isso não vai ser bom para ninguém, muito menos para mim, eu tenho essa disposição hoje de ir até as pessoas para poder, enfim, para poder criar esse corpo aí que no final contribua, né, para o nosso desenvolvimento, para o nosso fortalecimento enquanto classe, enfim, eu vejo dessa forma, cara. Já não vou mentir para você, já me vi sozinho em alguns momentos, mas a partir do momento que eu entendi o meu papel nesse cenário todo assim, tudo mudou. E por incrível que pareça, por um lado ficou um pouco mais fácil, porque me deu um norte do que fazer, como fazer e principalmente por que fazer, mas num segundo momento também me deu uma consciência de que o trabalho é longo e árduo, mas vale a pena. Sim, com certeza. Não, com certeza, você me lembrou nosso café, cara. A gente bateu muito papo e aquela sensação assim, ó, tem gente que tá pensando, tem gente que tá fazendo esse movimento, tem gente que tá. Cara, a minha sensação quando a gente tomou aquele café foi isso, cara. Eu falei, ó, Nu. ufa, deu uma aliviada. Nu, não, nu de mineiro mesmo, assim, ufa, ainda bem, porque eu falei, cara, a sensação que eu tinha, eu falei, cara, parece que eu tô falando e eu tô falando merda, porque a sensação que eu tinha era essa, que porque sou formado, sou Viçosa, sou formado em Educação Física e Viçosa, tá, gente? É o mercado, nós vamos bater papo alto nível aqui hoje desse tema, porque eu sou formado. Isso foi uma volta, inclusive, Kleber, aquele bate-papo nosso, aquele café, me resgatou um pouco também da minha responsabilidade com relação ao mercado wellness e fitness, sabe? Do tipo, pô, peraí, você tá falando de biohacking, mas biohacking é bem-estar, cara. Biohacking é bem-estar, é melhorar a vida das pessoas. Eu acho que você tem que descer um pouquinho do seu pedestal, falar algo mais palpável para as pessoas e se reconectar com aquela história sua da educação física. Eu participei de empresa júnior, eu fiz muita coisa. Meu irmão me lembrou esses dias, tá? Porque eu tô em Minas, tá, gente? Eu estava em São Paulo, mas por conta da pandemia eu vim para Minas, falar, ah, tô de boa aqui, depois eu volto. Meu irmão falou, ah, você não lembra do time de futebol, de futsal que você criou, não? Eu, hã? Aí ele me mostrou, eu criei um time de futebol para os renegados, porque sempre tem aquela turma boa de bola, que o Kleber era o bom de bola, mas eu era o ruim de bola, né, mano? Eu era o goleiro ainda, goleiro. Então o que que eu fiz? Eu criei um clube, eu criei o Eficazes, que era um time de futebol lá em Viçosa, com as cores que eu queria, com o escudo que eu desenhei no Paint na época, sabe? E é legal, eu acho que se bobear até hoje tem comunidade tinha comunidade no No Orkut. Orkut. Então, assim, é bom a gente resgatar isso para ver de onde você veio e para onde você vai. É muito importante isso. E aí, no caso dos meus colegas da educação física, eu não fiz isso por arrogância, eu só fiz um jeito de entender que, cara, eu não contribuo. Se eu tô falando, se eu tô gritando, se eu tô falando e ninguém tá levando moral, você tem que tomar uma atitude. E no caso, uma coisa que eu comprovei, sabe, Kleber, as pessoas elas sempre têm a última visão que elas tiveram de você. Então, por exemplo, e a gente está sempre mudando. Você acabou de falar a sua história, e tanto que você mudou. Então, às vezes, tem pessoas que ainda têm aquela imagem do Kleber que jogou, o Kleber que estudou, ou o Thiago que estudou em Viçosa. Então, isso é importante. Isso até faz parte da mudança do jeito de pensar. Estou falando do profissional de educação física, que eu aprendi isso, tá? Eu fiz uma live com o Tavico, que ele me convidou.
né? E aí ele falou, profissional de educação física, não chama educador físico. Eu, beleza, profissional de educação física. Mas aí, o que que você Você acha sabe, disso, assim, eu queria comentar Mano, um não, pouco pode falar, da manda tua ver. história aí, porque Claro, eu acho que manda tem ver. um gancho bacana aí. Por exemplo, o pouco que eu te conheço, que é suficiente para te entender muito bem já, Nossa, que bom. não me surpreende, cara, ouvir você falar que você criou um time de futebol, né? Porque desde que eu te conheci, assim, eu percebo que você tem essa característica inquieta, sabe? De um cara que quer desbravar, que tipo assim, você vê o problema como uma motivação. Então você está sempre buscando, assim. Eu acho que você tomou muita porrada por causa disso também, faz parte. Sim, ainda Mas continuo. Mas então agora a assim, gente tem mais casca, né? então, e aí você vê que assim, cara, essa tua característica, ela sempre predominou, independente do contexto em que você se atrevia. Então foi num simples time de futebol, foi se atrevendo, cara. E assim, você se atreveu a criar uma startup quando isso era praticamente desconhecido, cara, por todo mundo. Hoje você também fala de biohacking que ainda é desconhecido para muita gente, assim, sabe? Então isso é uma característica Uhum. sua muito forte, né? Essa de desbravar. E isso é muito interessante Valeu, mano. porque Obrigado. hoje mesmo eu fiz eu não sei se foi hoje ou ontem, eu fiz uma postagem falando sobre isso, né? Perguntando assim, em qual outro contexto profissional suas habilidades poderiam ser aproveitadas. E você é um belo exemplo disso. Porque assim, embora a sua formação seja educação física, você não é somente um profissional de educação física. E isso, eu sempre Exato. tenho um cuidado muito grande de falar isso, que não é menosprezando. É no sentido de abrir a nossa capacidade de percepção. Então, o que acontece? Você hoje, Exato. você se entende como um conjunto de habilidades e características que te tornam único. E hoje Sim. você não trabalha como um profissional de educação física. Você trabalha muito mais em função das suas habilidades, das suas características, do que da Sim. profissão que você, de repente, se formou. Pode parecer algo muito Exato. simples, mas isso é muito importante, porque quando você se propõe a trabalhar, a atuar baseado nas suas habilidades, nas suas competências, nas suas experiências, cara, isso te dá uma infinidade de possibilidades que você consegue se encaixar em qualquer contexto. Porque você não está pensando ou agindo somente como um profissional de educação física. Você está usando, obviamente, essa formação, mas você está potencializando ela principalmente pelas suas principais características. Cara, isso para mim diz o profissional do futuro, assim, certo? Sim. Se eu me enxergar somente como um profissional de educação física, eu inevitavelmente vou estar limitando as minhas possibilidades de atuação, de contribuição com a sociedade. E é isso que a gente não pode fazer. A gente não vai deixar de ser um profissional de educação física, mas a gente tem que entender que acima disso nós somos compostos por habilidades, competências, experiências, é isso que importa. Exato. Não, exato. Inclusive, isso me deu uma crise fodida em 2016 por várias coisas, porque aí você chega e fala assim, nossa, eu sei um monte de coisa, mas e aí? Sabe? Tipo, com a idade, com as porradas que você leva, você começa a ver, porque assim, quanto mais porrada você leva, mais você tá incomodando. Eu passei a ver dessa forma. Que nem você foi, acho que foi o Ítalo, não sei, falou que você era um centroavante muito bom. Igual centroavante, quanto mais porrada você tá levando, mais você tá incomodando a defesa, entendeu? Então, eu gosto disso, mas eu passei a ter a minha segurança do tipo, igual, por exemplo, eu lancei minha mentoria e eu criei uma ferramenta de marketing que é o Enneagrama Canvas, que é coisa do zero. Eu aprendi que eu sou uma pessoa que cria muita coisa, só que o criar, ele depende de uma outra habilidade que até então eu não tinha, que é a questão do planejamento, do time. Às vezes você tem que continuar persistindo naquele tema, naquele assunto, para que as pessoas possam te conhecer. E esse desbravar, ele é meio ingrato às vezes, sabe? E aí você tem que ter muita. Você tem que pensar, já que eu sou tão. E aí eu aprendi, tá? Por exemplo, já que você está desbravando tanto, aproveita que você está antes de todo mundo. Por exemplo, que nem alguém, eu lembro de uma amiga minha que em janeiro está falando que o coronavírus ia dar uma pandemia mundial. Ela já tinha comprado álcool gel barato, e ela já tinha comprado várias coisas para se proteger. Tipo, então você tem que meio que aproveitar o fato que você tem uma visão legal de futuro, essa questão de prever certas coisas e investir, falar,
Pô, já teve situação aqui, pra você ter ideia, que eu investi uma vez numa bolsa do dólar, tipo, investi uma grana alta. Só que eu investi junto com meu irmão. E meu irmão, ele é diferente de mim, ele é mais seguro. E aí, o que que aconteceu? Num negócio, o dólar caiu para dois e pouco, três. Eu falei, não, calma, calma, tem eleição, tem não sei o quê. Lá na frente o dólar vai estourar. Ele, não, eu preciso do meu dia de volta. Aí eu tirei e devolvi. Tipo, eu comprei o prejuízo. Então, assim, são coisas que a gente o viver no futuro ele é muito perigoso, né, Kleber? Então, é importante a gente dar uma diminuída. E eu vejo isso no mercado fitness wellness, sabe? Eu vejo a gente está pagando o preço de divulgar tanto a questão da estética. E eu sei que vai ter muita gente que vai me xingar, vai falar, não, a gente vende saúde. Não, gente. A informação que a gente já estava até então vendendo era uma informação de estética. Claro que tem alguns locais, né? Você mesmo vai contar sua história com a sua experiência com a academia, com o seu espaço, com o seu empreendimento, mas a maioria, até então que eu via, era um foco na vaidade, na beleza, que isso vende pra caramba, mas hoje o que o pessoal tá querendo é saúde. Eu queria que você fizesse um paralelo, o que que você acha disso, se eu tô viajando na maionese. Não, sim, quem me conhece sabe que eu adoro filosofar, dar umas viajadas, assim. Isso é mais forte do que Bom eu, assim. demais. Mas eu Aham, aprendi também, cara, que assim, só isso não é legal, a gente também tem que ter os pés no chão. sim, E quando eu falo ter os pés no é, chão, é acionar também o lado racional. E o lado racional, sim, ele trabalha sempre baseado em fatos, né? Em números, vamos dizer assim. E eu sempre digo, a vida é matemática, cara. 2 mais 2 vai dar 4. Não adianta a gente querer enganar assim, cara. sim, E aí, e exato, aonde eu quero chegar, cara? Eu acho que nós, e eu faço questão de falar nós, para que fique claro que eu faço parte disso também, sim, nós, profissionais de educação claro, física, a gente se tornou muito ingênuo ao longo do tempo. A gente se acomodou a uma uhum, condição que foi confortável, ilusoriamente confortável, nos tornamos dependentes de um contexto muito equivocado, né? Que é o contexto do fitness, tá? E não quero dizer que sim, ele é ruim, estou falando só que o ruim foi nos sim, tornarmos dependentes dele. exato, Então, assim, a gente foi criando uma ideia sobre nós mesmos, uma sensação de que estávamos bem, e aí, nessa pandemia, tudo veio à tona, né? Provando que a gente não estava tão bem quanto a gente imaginava. Não só nós, como também os exato, resultados que nós gerávamos, eles realmente falam muito mal sobre nós. Óbvio que eu estou generalizando. sim. Então, na Não é verdade, perfeito sua colocação. a gente tem que começar a olhar os fatos, né? Então, por exemplo, você estuda o futuro e sabe tão bem quanto eu que o petróleo daqui para frente são dados. Não é Dados, por com acaso que certeza. o Facebook faz de tudo para nos agradar, simplesmente para colher cada vez mais dados sobre nós. E aí eu pergunto a você, cara, É, sim. imagina quantos dados um personal trainer ele poderia ter colhido ao longo de tantos anos atendendo várias pessoas. Dados preciosos, assim, cara, que hoje ele teria um banco de dados que poderia dar a ele um norte muito importante, em vez dele estar sofrendo, batendo cabeça agora, porque as academias estão fechadas. Então já começa por aí. A gente não foi educado a empreender. E parece que Só um empreender. Diga minutinho. aí. Um salve para a cidade de Canoas, que me pediu um salve aí. Tem que dar. Desculpa aí, Legal, Kleber. Manda ver, imagina. continue. Então, assim, a gente precisa. Eu falei que a gente precisa desenvolver, quanto antes, essa questão empreendedora. Eu sei que empreendedorismo é uma palavra que está meio batida já, cara, mas não significa que É, ela perdeu o seu sim, valor, muito pelo contrário. E claro. empreender não necessariamente também é você abrir um negócio, cara. Empreender diz respeito a um tipo Sim, de pensamento e um comportamento. Quando você desenvolve um perfeito. pensamento e um comportamento de empreendedor, você naturalmente você começa a se tornar independente na sua atuação profissional. E, cara, e é isso que o Sim, futuro vai pedir de todos nós. Essa independência barra responsabilidade por aquilo que nós oferecemos. Então, o que acontece? Ao longo desses anos todos, muitos se tornaram dependentes do mundo fitness. Que dentro desse mundo sim, fitness se tornaram dependentes das academias para poder trabalhar.
dentro desse contexto de academia, se tornaram dependentes dos alunos que tinham condição de pagar um personal trainer. De repente, com essa pandemia, tudo isso se desestruturou, né? Nesse momento, praticamente, não existe, né? Não, é. Pode ser que volte? Pode ser que volte. Vai voltar exatamente como era? Improvável. Então, você vê que, assim, cara, a maioria depositou a sua confiança, depositou, vamos dizer assim, a sua carreira profissional num terreno que era totalmente instável, até que ele cedeu e agora está todo mundo meio que sem saber o que fazer, como reagir. Então, assim, eu acho que essa pandemia aí, ela veio no momento oportuno. Ela, obviamente, está dificultando para todo mundo, está exigindo aí uma transformação, mas eu acho que se não fosse assim, a gente não teria a motivação necessária para poder se reinventar. Então, já que ela está nos obrigando a isso, o momento agora é para a gente olhar para nós e desenvolver, aqueles que não têm ainda, essa veia empreendedora, né? Que nada mais é do que você se conhecer, saber o que você tem de bom para oferecer, estruturar isso, apresentar para as pessoas e começar a comercializar, vamos dizer assim. Cara, na teoria é muito simples, mas na prática exige, como você falou agora há pouco, persistência, exige coragem, exige visão, exige capacidade de interpretação do cenário, exige uma série de coisas. Mas eu acho que a gente não pode ter medo, cara. A gente vai aprender fazendo, cara. Vai errar bastante, mas cada erro vai te levar para um aprendizado novo, uma condição melhor. Não, com certeza. Inclusive, quando eu estive na IRSA, quando eu conheci você, vi lá sua palestra, eu já tinha essa sensação, cara. Eu falei, cara, a galera não tá vendo isso, eu estou vendo, mas o que eu posso fazer, eu já estou fazendo, compartilhando conhecimento. Eu nem tinha tanto material para ter treinamento, assim. O que eu vejo hoje é porque a gente tem um problema, não é só com a educação física. A transformação digital é real para todo mundo. O ponto que o exercício físico ele sempre foi baseado na presença. Na presença, você está do lado do cara para passar seu conhecimento. Só que agora o cara está em casa comendo fandangos, vendo Jornal Nacional. Então a gente tem um problema muito sério disso porque a gente tem vários problemas, mas vamos por partes. Primeiro, tá tendo uma digitalização, isso é normal, do físico para o digital, tá acabando. Mesmo que a pandemia a gente consiga resultados ótimos, as academias elas vão permanecer fechadas porque elas possuem muita aglomeração, isso é um fato. O que vai acontecer, e eu já vejo isso já em alguns movimentos, é o seguinte, pessoas treinando ao ar livre, sabe? Pessoas dando consultoria online, vai subir, lógico, só que só para aquelas pessoas que possuem uma certa disciplina, porque, convenhamos, é difícil uma pessoa treinar em casa. A gente falasse, quantas vezes você treinou, Kleber? Pode falar, durante a semana. Quantas vezes você treinou na sua casa? Tem problema Cara, não, eu eu moro em treinei uma vez, que apartamento. eu machuquei o meu pé. Eu vou falar pra você Pois assim, é. no primeiro mês, cara, eu até tava subindo as escadas direto, correndo e tal, assim. Mas aí depois eu acabei me envolvendo com outras coisas e foi ficando cada vez Pois pra é, trás. porque o cérebro, não é? Porque o nosso cérebro, o nosso cérebro é animal. Gente, existe um cérebro nosso, uma porção nossa cerebral, que é o reptiliano. Eu estudei isso pra caramba, cara. A mentoria virou um produto muito foda. Depois eu vou te chamar em box pra trocar uma ideia que você vai. Eu quero que você participe. Eu vou dar um jeito de você participar, pro seu negócio crescer. Mano, o nosso cérebro, pensa na neurociência, no neuromarketing, a gente tem um cérebro visceral, um cérebro animal, que é luta e fuga e sexo. Aí vem o mamífero, vem o humano, vem o lobo frontal, direita e esquerda, que é as habilidades de número de criatividade. Então o que, que acontece? Quando aperta, todo mundo quer só se proteger. E aí o que, que acontece? Como o exercício físico, para alguns, tá? Não todos, que a gente sabe que é saúde, que melhora o sistema imunológico, deixa seu corpo legal e protegido. O que, que acontece? As pessoas elas não veem esse valor. E é aí que tá, que é o que a gente precisa fazer para gerar esse valor para as pessoas e aproveitar essas oportunidades. E aí, já entrando até num ponto aqui que eu imagino que é importante falar, por exemplo, se a gente olhar hoje, tudo é comportamento, o comportamento mudou do ser humano. Nosso comportamento hoje é Amazon, hoje é Uber, hoje é Netflix, é YouTube.
Então, o comportamento mudou. Então, a entrega nossa da educação física, da atividade física, tem que mudar. E é esse que é o nosso maior desafio, sabe? E eu vou te falar, eu quis fazer essa live com você porque eu não sei a resposta. Eu sei mais ou menos o que eu acho que pode ser feito, mas eu não tenho certeza. Eu falei, cara, eu tenho que trocar ideia com o Kleber, porque às vezes lá no nosso bate-papo a gente consegue pensar em alguma coisa. O que você acha disso? Cara, sinceramente, como você também, eu não sei e também seria muita prepotência da minha parte dizer que a gente sabe o que fazer, assim. Eu Sim, desconfio não, eu lógico. desconfio de algumas coisas que eu acho que são relevantes, assim. Sim, caminhos, O né? futuro ele exige uma mudança de comportamento que é fato, assim, sabe? Isso não é assim, uma previsão, sei lá, uma suposição, enfim, Não, não. não é ciência exata, não. Eu sei que é ciência exata. Eu falo assim, o fato da gente poder discutir aqui, falar assim, olha, talvez pode ser nessa linha. Não, então, Ah, é é onde eu vou mais chegar. conversar, né? Tem algumas coisas, cara, que são fatos, assim, não adianta a gente querer achar que não pode acontecer, mas já estão acontecendo. Então, por exemplo, Sim, primeira isso característica, aí. cara, os negócios do futuro, eles têm que ser acessíveis. Isso é um fato. Então, aquela coisa Exato. assim, isso se chama, na verdade, tem um nome, cara, que é soft economy, né? Que seria uma economia mais Isso, leve, que é diferente do exato. hard economy, que predomina a ganância, o capitalismo a todo custo, enfim. Agora, aqui para frente, Exato. é uma economia mais soft, mais leve, mais integradora, mais compartilhada. Então, assim, Sim, percebam sustentável. que muitas coisas que até pouco tempo atrás eram muito caras, elas estão se tornando cada vez mais acessíveis. Não todas, óbvio, mas. Então, por exemplo, é, você só acha um exemplo rápido aqui. O próprio Uber, se a gente for comparar com o táxi, cara, é uma diferença não tão grande, mas já demonstra que assim, a tendência é diminuir o custo, certo? Em Sim, função. Mas é aí que está a questão. Por que, que as coisas tendem a ser mais acessíveis? Aí vem o segundo ponto importante a ser considerado. Porque elas se tornam cada vez mais sustentáveis. Porque assim, não dá para ser sim, acessível se isso não for possível também ser sustentável. Né? exato. Então vamos pensar na nossa área, assim, o personal trainer, ele é acessível? Não, Não, nem um pouco. nem um pouco. Considerando os efeitos dessa crise econômica agora, vai ser sustentável? Não. Já não está sendo, Então, é na matemática, verdade. tá vendo? Então, assim, cara, É, e eu economia. vejo ainda muita gente falando, não, fazer um curso de personal trainer para você vender, mas, cara, assim, é jogo de xadrez, cara. Você não pode sair mexendo as peças, assim, você tem que analisar o jogo com calma. Então, não quero dizer que vai deixar de existir, só que não vai ser aquela abundância de personal trainer como foi até hoje, cara. Por essas questões Exato. óbvias, acessibilidade e sustentabilidade. E vou dar mais um motivo ainda que corrobora isso que eu estou falando aqui. A mobilidade das pessoas. Cara, hoje a gente está vendo, você não precisa mais estar preso a um espaço físico para exercer seu trabalho. Por que que para você treinar você tem que Exatamente. depender de uma academia, num lugar fechado, físico? Sim, mas é porque tem uma questão, igual eu te falei, da dependência, de estar, tipo, presente. Não, e é tão legal isso que você falou. Eu dei um treinamento sobre habilidades inovadoras para uma academia em Sete Lagoas, que eu falei, negociei, deu certo, vim, e eu ajudei eles a criar vários projetos inovadores, desde viagem a produto online. Cara, você acredita que 2 semanas depois eu voltei para São Paulo e aí entrou a epidemia? E aí eles colocaram o projeto que era, tipo, não sei o que, quarentreino, sabe? Colocou no ar. Então, assim, o que eu vejo é você criar várias formas de se proteger frente à realidade. Tipo, igual você falou da questão do personal, mano, é uma das coisas que eu mais ficava puto, cara. O cara que tá no salão, o cara treina, atende 40, 50 pessoas naquela correria do salão, enquanto que o personal um só. Beleza, o cara tem condição, é o capitalismo, beleza, tudo bem. Só que assim, o valor que o cara tem, ele é muito maior do que o cara que é o professor que está ali atendendo 40, 50 pessoas. Isso é, eu sei que é o capitalismo, você está tranquilo. Agora tem que ser sustentável.
tem que ser sustentável, porque quanto mais pessoas você impacta com relação à atividade física, mais as pessoas vão mudar de vida, mais elas vão ter mais saúde e mais você vai conseguir trazer esse ambiente. Agora, o ponto, que é acho que é um ponto para a gente discutir aqui, não vai ser o normal como antes. As pessoas estão investindo em curso de personal, em cursos de musculação. Gente, isso quem falou foi Mauro Ghiseline na ISA, que eu fiz uma pergunta para ele. Ele falou o seguinte, a fisiologia não mudou, mas a forma da gente entregar mudou, entendeu? Então, não tem que ficar investindo, você saber mais de biomecânica, às vezes você atender bem, você ser mais humano, você ser mais empático, você saber ler outras informações é melhor. O que você acha disso, Kleber? Eu concordo totalmente, cara, e queria chamar a atenção para um outro detalhe também que eu acho que é importante, né? A gente tem aí reivindicando um reconhecimento como profissional da saúde, cara, e eu acho que a gente está muito distante de ser. Eu acho que, teoricamente, nós somos, de fato, profissionais da saúde, na teoria. Mas, na prática, a gente não está conseguindo exercer isso. E eu vou te dar um exemplo, cara. Existem várias pesquisas, mas existe uma do IBGE de 2015, né, sobre atividade física, assim, e ali tem muitos números interessantes. E ali, cara, a gente vê que a maioria das pessoas não pratica atividade física. Então, o profissional de educação física, generalizando, obviamente, a grande maioria se deslumbrou com o serviço de personal trainer, que é um serviço para poucos, para pouquíssimos, ou seja, para aqueles que têm cultura para saber a importância da saúde e também têm condições de investir para cuidar da sua saúde. E aí eu pergunto, cara, e essas pessoas todas que não têm condições de pagar, que precisam tanto qualquer outra, a gente não faz nada, cara. Então, assim, eu acho que isso é um bom começo para a gente realmente demonstrar que nós somos profissionais da saúde, assim. E como é que a gente resolve isso, cara? Não tem outro caminho a não ser com uma veia empreendedora. Porque eu também não sou ingênuo em falar, vamos atender de graça. Não, cara, isso é um trabalho, é uma profissão. Claro. E, obviamente, você também tem as suas necessidades. Mas como é que você resolve isso? É sendo inteligente, colocando, né, a sua capacidade de empreender em ação. Então, se aquelas pessoas não podem te pagar diretamente, existem outros meios para você poder financiar um projeto que atendam elas. Só que o que acontece? Existem várias empresas que teriam condições de investir nisso. Só que ninguém vai pôr o dinheiro num projeto que você não se sente seguro, concorda? Então, assim, você vê que assim, é um ciclo, que uma coisa vai gerando outra. E aí a gente se depara com essa situação, você fala assim, caramba, eu tenho muito que melhorar ainda. Certo? Primeiro que assim, não consigo enxergar a oportunidade. Segundo, se eu consigo enxergar, muitas vezes eu não consigo aproveitá-la. Certo? Não consigo aproveitá-la muitas vezes porque eu não sei como apresentar a oportunidade, eu não sei como me apresentar. Então, olha só aí várias dicas de como a gente pode se desenvolver a partir dessas dificuldades que a gente está enfrentando agora, né? Não, com certeza. Inclusive, você falou várias coisas aí. Acho que é Cleila comentou aqui falando da dificuldade do outro lado, né? Da empatia, né? Que é uma habilidade emocional necessária nesse mundo, né? Nesse mundo 4.0, que é a empatia de entender, às vezes, seu aluno não tem nada na casa dele, às vezes está com 4 pessoas sem espaço. Então, se você precisa se adaptar, no meu ver, os clientes vão ter uma visão diferente, tá? A minha visão, assim, hoje, os clientes vão ter uma visão diferente do tipo, eu não preciso eu não preciso tanto do meu personal, sabe? Que é algo que eu já meio que, acho que tanto eu quanto você já tinha essa noção do tipo, personal contar repetição, meu amigo, ó, já era. Não vai ter negócio para você. O personal precisa se reinventar, precisa ser mais inteligente, ou, na verdade, é o profissional de educação física, né? Na verdade. Precisa entender que o mundo mudou, que aí tem que usar desde as habilidades da Amazon, inovação com aplicativos, inovação com outros produtos. Precisa também entender que a medicina está ficando cada vez mais personalizada, que as pessoas vão querer cada vez mais resultados individuais. E aí, os profissionais em geral vão ter que se adaptar, gente, à tecnologia, aos dados, à questão da empatia e também a questão de entender o ser humano, sabe? Eu acho que a gente tem que sair um pouquinho disso aqui, ó, e vir mais para cá, o que é o cérebro. Você tem que entender o que comanda o nosso corpo, desde o dos nervos
do nosso corpo inteiro e as reações cerebrais começam pelo sentir, pelo pensar e pelo agir. Então, o nosso corpo ele faz parte desse comando cerebral. Então, eu acho que tem que mudar a partir daí, cara. Tem duas coisas que eu queria falar, que eu acho, não quero esquecer. A primeira é assim, cara, me incomoda muito que nós, profissionais de educação física, acabamos nos restringindo a exercício e treino, cara. Se você observar, cara, é condicionado, assim. A maioria, quando vai falar do seu trabalho, vai falar do que vai fazer, é impossível não falar em treino e exercício. A gente precisa entender que essas duas coisas, elas fazem parte do nosso mundo, do nosso ambiente de trabalho, são importantes ferramentas, indiscutivelmente, mas não são as únicas. Sim. E quando você fala de pessoas que não gostam de academia, que não gostam de praticar ou não têm o hábito, cara, fica muito claro que esse não é o caminho. E a gente se esquece que se movimentar é mais importante, né? Não necessariamente eu fazer um exercício ou treinar. Se eu crio o hábito de me movimentar constantemente, aí naturalmente eu posso chegar nessa condição de praticar exercícios, de treinar de uma maneira mais sistematizada. Mas o que interessa para todo mundo, basicamente, é se movimentar. E, cara, existem inúmeras formas prazerosas de se movimentar. Dança é uma, os esportes são outras, as brincadeiras também. E são 3 ferramentas pouco aproveitadas ou pouco utilizadas quando a gente fala em inserir as pessoas, né, na prática de uma atividade física. Eu acho que isso deveria ser levado mais em consideração. E outra coisa também que eu queria falar, que tem a ver com essa questão de tecnologia, de evolução, você tocou num ponto muito importante, a questão da humanização, né? Eu sou suspeito para falar disso, assim, porque é um assunto que me atrai muito. Tiagão, para você não é novidade, mas para muitos pode ser assim. Eu vejo muita gente aí, tipo, se gabando porque entende de fisiologia, porque entende de biomecânica e tal. Óbvio que isso tem seu mérito, cara. Isso é legal, é bacana, é muito importante, claro. É indiscutível. Mas eu lamento dizer que daqui a pouco, cara, as máquinas vão fazer isso muito melhor do que nós, cara. Em menos tempo, certeza. Com mais precisão, enfim, sabe? Tipo assim. E aí o que acontece? Se eu só tinha isso de bom, ferrou, cara. Não me resta mais nada. Certo? Então, o que eu quero deixar de mensagem não é assim, a gente não vai deixar de aprender essas coisas, de nos desenvolver. Até porque a gente vai precisar interagir com as informações que as máquinas vão nos oferecer. Então, obviamente, esse conhecimento é importante. Mas o que eu quero chamar a atenção é que se a gente não entender de pessoas, se a gente não entender de ler, vamos dizer assim, expressões, de ter a sensibilidade de compreender como aquela pessoa está naquele momento, como é que ela reage, como que ela responde, como que ela se motiva. Se nós não tivermos essa habilidade, cara, esquece, a gente vai ficar cada vez mais restrito na nossa capacidade de realmente ajudar as pessoas, né, cara? Porque isso vai ser o grande diferencial daqui para frente. E detalhe, não diz respeito somente ao profissional de educação física. Isso é algo que vai acontecer na medicina também. Né? Na medicina, porque as máquinas, né? Quando você pensa em biotecnologia, nanotecnologia, cara, a capacidade que isso tem de acessar informações e a precisão, isso é absurdo, assim. Então, é um ponto que a gente tem que considerar. E aí, o que acontece? Não adianta a gente achar que a tecnologia é ruim, ela está estragando as pessoas. Não, cara, esse é um pensamento muito limitado. A gente tem que entender da tecnologia para transformar ela no aliado. Cara, porque seria, com tantos avanços tecnológicos, a gente rejeitar esse aproveitamento seria no mínimo burrice, cara. Não, sim. Não, hoje a maioria das pessoas sabe que é importante a atividade física. A questão é que muita gente usa muito do que um professor meu em Viçosa falava. Gente, se a galera se juntar, começar a superar as procrastinações e os padrões e começar a fazer exercício, e fechar a boca, a pessoa vai emagrecer. E aí leva na brincadeira 2 profissionais aí, nutrição e educação física. Então, assim, as pessoas precisam entender que elas não são insubstituíveis. Elas precisam entender, é a humildade, cara, de entender, cara, eu não sei nada. E outra coisa, entender que elas podem sim ser um hacker do corpo humano. Mas não só a questão muscular, é muito pouco. É muito pouco, eu sempre achei isso desde a época da faculdade. Gente, trabalhar só com a questão física é muito pouco.
Não adianta nada, às vezes o cara tá com um corpo maravilhoso, trabalhando, tendo as funções e tá com depressão. E aí, onde que foi essa saúde mental? Então, eu acho que as pessoas precisam parar de ver só o. Parece até filosofia da educação física. O pessoal parece que esqueceu que existe uma conjunção da mente e do corpo. Não dá para um corpo, mente sã, corpo sã. Não dá para você ter só o corpo sã. E, Tem cara, que ter uma mente sã também. e eu me atrevo a dizer, agora eu vou me atrever mesmo a fazer uma previsão para o Boa, futuro. boa. Esse é o momento, tá? Porque esse é o momento. 10, 12 minutos Sabe aí. por quê? Cara, quando a gente já sabe que existe aí impressão 3D para órgãos humanos, a gente já tem conhecimento do CRISPR, que, né, da Sim. decodificação do código Edição genético. genética, E isso. tudo isso Aham. já nos leva a crer fortemente na possibilidade da imortalidade. Né? Quem estuda isso Exato. não se assusta com esse Sim. tema. Então, diante de tudo Não, isso, bom cara, Deus que o diga. eu não tenho dúvida que o profissional de educação física ele continuará sendo muito importante, porém não para a questão física, mas para a questão mental, como você falou. Porque para a questão física, cara, Sim. cada vez menos nós vamos ser necessários. Porque, cara, a partir do momento que fala assim, pô, sei lá, quebrei meu pé, vamos lá, a gente Não. imprime Toma outro e uma pílula. coloca, exatamente, imprime outro e coloca lá, É, mexe no seu exato. DNA. Então, assim, isso vai ser cada vez mais simples, né? Porém, nós vamos necessitar, mais do que nunca, de um equilíbrio emocional para poder saber administrar todas essas vantagens, vamos dizer assim. É aí que eu entro, que eu acredito que entra o papel do profissional de educação física. Não para a questão física, mas principalmente para promover um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, porque isso vai ser Com extremamente necessário. certeza. Inclusive tem uma substância, uma substância chama BDNF, que é o fator neurotrópico ah, cerebral, que é produzido a partir da atividade física, que produz neurogênese, tem uma conexão com a neurogênese, aumento de neurônio. Então, assim, esse é o caminho, cara. Exercício físico não é estética. Exercício físico é saúde mental, porque a gente ainda vai ser humano, por mais que vai ter transhumanismo, a gente vai ser um pouco robô, nós seremos humanos, e os humanos têm certas questões. Por exemplo, a própria questão do cérebro esquerdo e direito, uma coisa que eu percebi, Kleber, que foi um dos grandes achados meus em um dos eventos que eu fui, eu percebi que a partir do momento que eu comecei a trabalhar mais o meu lado direito, que é números, planejamento, organização, eu consegui ter uma performance melhor. Porque o meu esquerdo é muito de criar, entendeu? Quero criar o tempo todo coisa nova. Só que se você não tem rituais, rotinas, estruturações, cara, você não sai do lugar, gente. Gente, eu tenho esse livro aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó, dica de livro, Poder do Hábito. É isso que é o futuro da educação física, mano. É hábito, é mente, porque não sei se você já viu esse termo, mas no nosso cérebro a gente tem uma relação do cérebro com o corpo. E essa relação vira a mente. E na mente você tem modelos mentais, que são as experiências que você tem na sua vida. Nesse modelo mental, o básico de estruturar a sua mente é o hábito. Porque toda informação que a gente recebe é padronizada. A gente é igual uma maquininha, cara. Igual você falou aí de números, a gente também tem números, KPIs, testosterona, tudo é dado, tudo é número. Então as pessoas precisam, o educador físico do futuro é esse cara, é o cara que gera hábito, que gera constância, que leva dados para o seu cliente e fala assim, olha, e eu vejo, há muito tempo eu já falava isso, só que eu vejo que está caminhando para ser mais real. É o cara chegar e falar, Kleber, é o seguinte, a gente fez uma semana de atividade física, eu pude perceber que houve uma melhora na sua testosterona, houve uma melhora no seu cortisol, tá aqui os dados aqui para você perceber, olha como que você melhorou sua neurogênese, e você tinha, e aí a gente vai chegar nisso, né, o modelo já fala, do tipo, olha, você tinha um câncer aqui, e a partir da associação de dieta cetogênica e exercício físico, você conseguiu sair desse quadro, cara. É isso, gente, entendeu? É a minha visão. Eu tô chutando. Eu vejo que é mais nesse caminho. Mas assim, por mais que seja um chute, cara, o que a gente vislumbra do futuro é muito baseado no que a gente estuda, né, cara? Então, assim, pode ser Exato. que a gente erre, mas tem grande chance também de acontecer, porque a gente não está falando de imaginação, a gente está falando de coisas que você vai acompanhando.
E é interessante eu falar isso porque, assim, eu comecei a entender sobre biohacking através de você. E por mais que eu estudasse Tamo futuro, junto, é nóis. eu era temeroso com relação a esse termo, por não entender. A partir do momento que você começou a me explicar e Aham. eu me interessei cada vez mais, poxa, eu achei, assim, um mundo fantástico com relação à informação. E o que é interessante, sobre os nootrópicos, né? Naquela Sim, palestra que a gente foi no drogas Cubo, inteligentes. teve uma amostra grátis do Foi, Hack café, do Life. Tá aqui, ó. café. Café e do Isso. suplemento. Cara, aí eu resolvi experimentar. E você sabe que foi, E assim, aí, foi no... impressionante, assim. Então, eu É acho que eu tô top. falando isso porque, assim, eu que sempre fui também receoso com muitas coisas, principalmente coisas aparentemente muito diferentes, né? Primeiro, me aproximei para poder conhecer mais, me aprofundar na informação. À medida que você vai se aprofundando, isso vai abrindo sua cabeça de uma forma que você se interessa cada vez mais. Então, quando eu me propus a experimentar, eu estava seguro do que eu estava fazendo, porque eu tinha uma noção já do que era, assim, sabe? E realmente, quando eu Aham. experimentei, foi algo muito interessante. Então, eu acho que é um caminho que eu sugiro para todos que estão assistindo, primeiro, se interessem por temas que você desconhece, né? Se aprofundem, procure saber um pouco mais, e a partir desse conhecimento, procure experimentar, porque eu acho que isso que vai te trazer aí um pouco mais de uma percepção mais sólida sobre o que realmente é aquilo, se funciona ou não, e a partir disso você tira as suas conclusões, né? Sim, o biohack é autoexperimentação, termo novo, mas a ideia é antiga. É igual startup abrir negócio. São só novos termos para coisas antigas. No caso, biohack é autoexperimentação. Todo mundo é um biohack. O educador físico, ele estimula as pessoas a serem biohackers. Então, que bom, cara. Eu fico feliz, cara, que eu consegui fazer algum impacto. Porque, assim, gera um medo, né? Quando a gente não tem conhecimento, a gente gera um medo daquilo ali. Eu não sei o que que é, o que que vai ser, será que vai causar algo para mim? Então, é importante a gente auto-experimentar mesmo e buscar as melhores soluções e que nós, como profissionais de educação física, a gente passa a ver o corpo humano, a mente, como uma máquina que envelhece, que perde qualidade, que perde performance, que você precisa estar sempre atualizando lá. Não só exercício físico. Exercício físico é básico para E, produtividade, para energia. e tem uma coisa importante no que você está falando, cara, que eu acho que a gente tem que entender também. O profissional de educação física, ele tem que estar muito antenado, como qualquer outro profissional, para se manter útil no mercado, né? No mercado, não digo nem no mercado, mas se manter útil na sociedade, assim. Então, por exemplo, cara, é um dever do profissional de educação física, no meu entendimento, se informar sobre tudo isso que a gente está dizendo aqui, para que ele faça a transmissão para os clientes finais, entendeu? Porque o cliente final, ele não tem a Exato. obrigação de ter essa informação e muito menos da maneira correta. Então, nós como profissionais que Sim. pregamos e trabalhamos com isso, é nosso dever buscar essa informação, decodificar ela e entregar de uma forma mais simples para as pessoas compreenderem. Mas olha o que está acontecendo. A gente vive num mundo cada vez mais cosmopolita, cara. Então, tem muitos clientes finais que estão atravessando o profissional. Porque hoje, cara, muitos Sim. entenderam que não precisa esperar ele me trazer a informação. Se eu quiser, eu vou buscar a informação onde ela Exato. estiver. E aí o que Exato. acontece? Se o profissional começa a perder esse espaço, ou seja, cada vez mais ele se torna dispensável. Então, por N motivos que ele tem que buscar essa informação, ele tem que acompanhar o que está conhecendo. Primeiro, para ele estar preparado sempre. E segundo, para ele também poder ser um agente de informação, de educação para os seus clientes. Se até os médicos estão sofrendo disso, gente, todos, médicos, nutricionistas, enfermeiros, ninguém está salvo não, cara. Por isso que você tem que estar sempre, eu costumo dizer, inclusive esse conteúdo vai para o meu podcast que eu vou jogar alguns conteúdos lá que é Always in Beta. Que é isso, a gente tem que ser always em beta, gente. O tempo todo. Todo dia beta um beta um beta é que nem um aplicativo beta novo. Você tem que estar sempre se reinventando, sabe? Essa que é a ideia. Cara, esse papo nosso tem que continuar. Acho que nós vamos ter que fazer um conteúdo no YouTube, alguma coisa assim, porque realmente
É, realmente é um conteúdo muito importante. A gente tem que continuar estimulando, porque o que eu vejo é que a galera não nos viu tanto ainda, sabe? Eu acho que a galera ainda continua indo, não tem nada contra, tá? Os líderes que sempre fizeram, mas as pessoas precisam buscar novos líderes também, pessoas que estão falando coisas diferentes, né? É o Albert Einstein, coach, né? Se você quer coisas, né? Não adianta fazer as mesmas coisas se você quer os mesmos resultados. Você precisa, se você quer algo diferente, tem que fazer algo diferente. Exatamente. Nem que seja para não gostar, né? Mas pelo menos você experimentou outra Sim, coisa. experimenta, cara. Vai lá, experimenta, veja se aquilo ali é o caminho. Porque eu continuo achando o mercado do bem-estar super interessante. Tempos atrás eu tinha um e-book, Futuro do Bem-Estar, que agora não está mais gratuito, porque eu vi que a galera não estava baixando. Quem quiser na Hotmart tá lá R$ 12, porque eu falei, quem quer baixou, quem não quer, né, vou fazer um outro, porque é o direcionamento do digital. Mas é muito importante a gente continuar fazendo, cara. Quem sabe a gente não faz aí uma série de lives para a gente definir cada tema sobre futurismo, sobre Exergame, que para mim é o futuro também, biohacking, entendeu? Transhumanismo. Vamos falar sobre homodeus, que eu acho que a gente tem muito conteúdo. A gente pode fazer o conteúdo no YouTube, gravar e deixar gravado e depois passar para frente, entendeu? Tamo junto, cara. Como falei, eu abracei essa causa aí e isso me Ó, motiva tamo muito. junto. Ô, valeu demais, cara. Obrigado aí pela live, foi muito foda. É uma pena que é só 1 hora do Instagram, mas já deu pra gente discutir muito. Espero que quem estava aqui como profissional de educação física levou algo de rico, né? Segue o perfil do Kleber, segue o meu perfil e vamos junto nessa aí, que a gente tem uma longa jornada, né, Klebão? Isso aí, cara. Conte comigo. Tamo junto, cara. Um abraço pra você e pra toda a sua família. Valeu. Valeu, cara. Você também. Abração. Tamo junto. Tchau, tchau. Falou. Valeu.